Eu acredito que seja o capítulo 17. Isso mesmo, Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas capítulo 17, versículo 11. Aqui nós temos a história da cura dos 10 leprosos. É uma história já bastante conhecida. Eu vou estar lendo, os irmãos estarão acompanhando aí com as suas Bíblias abertas. Então diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, igreja? Olha só, Jesus estava passando por uma região que ficava entre Samaria e Galileia, entre Samaria e a Judéia, que a Galileia pertencia à Judéia. E ele passa exatamente por uma aldeia, e era uma aldeia de leprosos, porque os leprosos, eles, a partir do momento que ele ficava leproso, a pessoa ficava leprosa, ela era separada e ela tinha que morar fora da cidade, em uma aldeia. Então havia aldeias de leprosos. E quando Jesus passa por ali, 10 leprosos vão ao encontro de Jesus e começam a clamar: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E naquele momento Jesus, ele diz, ele não vai lá, ele não toca nos leprosos, ele não ora pelos leprosos, ele só diz o seguinte: vão mostrar-se ao sacerdote. E no caminho, eles foram curados. Interessante, né? No caminho eles foram curados. O que me chama muita atenção aqui, nesse texto, que Jesus curou de várias maneiras, sim ou não, irmãos? Não teve um cego que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, fez barro, colocou o barro nos olhos dele e mandou ele se lavar no tanque? Teve ou não teve? Aí teve um outro cego que Jesus curou, vamos dizer assim, em etapas, né? Jesus orou por ele, aí ele abriu o olho, falou: você está vendo bem? Ele falou: estou vendo que nem árvores as pessoas. Aí Jesus orou de novo, ele ficou curado completamente. Aí teve o cego Bartimeu, que Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele falou: quero ver. E Jesus simplesmente orou por ele: veja. E ele viu. E assim muitas outras curas aconteceram. Mas geralmente tinha esse contato, a oração do Senhor Jesus, Jesus liberando a cura, Jesus liberando a palavra de cura ali. Mas aqui, o que eu vejo é a obediência, né? A obediência, eles tinham que obedecer, e em obedecendo eles foram curados. Me chama muita atenção, uma coisa que me chama a atenção também, é que Jesus, ele curou a todos, mas nem todos voltaram, só um voltou. E Jesus sentiu a falta dos outros 9, sim ou não? Irmãos, muitas vezes eu penso que o Senhor sente a nossa falta, quando nós não voltamos para agradecer, quando nós não voltamos para adorar, quando nós não voltamos para dar a Ele o culto que lhe é devido. Porque aquele homem que volta, ele volta em adoração, ele se prostra, ele dá glórias a Deus em alta voz, ele se ajoelha,
tudo isso é o que? É ato de culto, tudo isso é ato de adoração. E eu fico pensando, irmãos, que muitas vezes o Senhor, Ele olha para o ambiente onde Ele recebe o culto, para o ambiente onde Ele está ali preparado para receber a adoração do seu povo, e Ele sente falta das pessoas que Ele tem abençoado. Cadê o fulano? Cadê o ciclano? Onde está aquele irmão que eu curei? Onde está aquele filho meu que eu operei uma grande libertação na família dele, na casa dele? Onde está aquele filho, aquela filha minha que eu tirei da vida dela aquela depressão, tirei da vida dela aquele problema, aquela dificuldade? Onde está aquele filho meu que eu abri uma porta de emprego para ele? Onde estão aquelas pessoas que eu costumeiramente tenho abençoado? Onde está aquele filho meu que eu livrei da morte? Ficou doente, mas eu fui lá e curei ele, curei ela. E cadê essas pessoas? Eu fico pensando, irmãos, que muitas vezes o Senhor, Ele fica esperando que aqueles que Ele tem abençoado, de alguma maneira voltem para Ele, se voltem para Ele, porque Jesus curou, e aquele homem se voltou para Jesus, e o nosso desafio de todos os dias é nos voltarmos para Jesus, nos voltarmos para Jesus, caminharmos em direção a Jesus. Para quê? Para dar a Ele a adoração que lhe é devida. E eu fico pensando, irmãos, que esse texto ele fala das maravilhas de Deus, dos milagres de Deus, e nós estamos num culto de libertação. Para mim nada mais óbvio do que falar das maravilhas, dos milagres que Deus é capaz de fazer. Quem aqui quer ser alvo das maravilhas de Deus, dos milagres de Deus? Todos nós, irmãos. Eu quero, você quer. Mas para vivermos as maravilhas de Deus, os milagres de Deus, algumas coisas nós precisamos entender. E a primeira coisa que eu tenho que entender, olhando para esse texto aqui, eu olhei para essa palavra e procurei assim entender tudo que Deus queria falar ao meu coração. A primeira coisa que o Senhor falou comigo é: para viver as minhas maravilhas, entenda que até a dor, ela tem um propósito benéfico. Até a dor tem um propósito benéfico na vida daqueles que eu vou abençoar. Até a dor tem um propósito benéfico no sentido de produzir humildade no coração das pessoas e unidade nos seus relacionamentos. Porque, irmãos, quando nós olhamos aqui para esse texto, a história é de 10 leprosos, e essa região era uma região que ficava entre a Samaria e a Judéia. Naquela aldeia ali, os irmãos acham que tinha só samaritano? Não tinha, irmãos. Tinha samaritano, tinha judeu, podia ter pessoas de outra etnia, de outra raça, mas o fato é que todos eles estavam juntos. Mas judeu e samaritano não se conversam. Judeu e samaritano é que nem cão e gato, é que nem gato e rato, né? Eles não se suportam. Tanto é que quando você vai lá no Evangelho de João, ali no capítulo 4, quando Jesus está conversando com a samaritana, ela diz assim: como você, sendo judeu, pede a mim água que sou samaritana? Por quê? Porque os judeus e os samaritanos não se falavam. Eles, quando estavam juntos, era somente para brigar, para sair no tapa. Mas aqui tinha um samaritano aqui, e com certeza tinha judeus entre esses 10, mas todos eles estavam juntos. Mas pastor, por que eles estavam juntos? Porque, irmãos, existe uma coisa chamada dor, e muitas vezes a dor ela vem para aproximar aqueles que estão distantes. A dor muitas vezes é um instrumento usado por Deus para fazer com que aqueles que estão brigados estejam juntos, esqueçam as diferenças, esqueçam as situações do passado, esqueçam as contendas, as brigas, as discórdias, e comecem a se apoiar um ao outro. Porque, irmãos, ali não tinha rico, não tinha pobre, não tinha judeu, não tinha samaritano. Quando a pessoa fica leprosa, todos esses status passam a ser nada. Porque, irmãos,
Aqui era possível que nessa aldeia de leprosos existissem aqui pessoas que no passado foram ricas e estavam ali junto com pessoas que eram pobres, mas ali com a lepra, vivendo a dor da lepra. E quando eu falo a dor da lepra, eu não estou falando da dor física, porque a lepra, por incrível que pareça, é uma doença que, fisicamente falando, ela é indolor. A pessoa ela vai sendo mutilada sem sentir dor, vai caindo partes do corpo da pessoa, né? O dedo, o nariz, a orelha, ela vai perdendo as partes do corpo, e pior, sem sentir dor. Então a dor da lepra, qual é a dor da lepra? É a dor emocional, é a dor de se ver mutilado, é a dor de se ver desprezado, é a dor de saber que não existe cura para o seu problema, e o que é evidente e eminente é a morte. Então é a dor de saber que não tem esperança, é a dor de saber que não tem não só esperança de vida, mas a esperança de casar, esperança de construir família, esperança de ser alguém na sociedade. Ou seja, é uma dor muito grande na alma, é uma dor muito grande no sentimento. E aquelas pessoas estavam vivendo tudo isso juntas, elas estavam amarguradas na alma juntas, elas estavam sofrendo aquela dor emocional juntas, elas estavam amarguradas juntas. Não importava se era samaritano, não importava se era judeu, não importava se foi rico ou se foi pobre, todos eles estavam juntos na dor, unidos pela dor. Às vezes a dor ela é terapêutica, porque quando a gente está passando pela dor, a nossa arrogância ela vai lá embaixo. Sim ou não, irmãos? Você quer ver alguém ficar humildezinho? É quando a pessoa está doente, quando ela está passando pela dor, pela dificuldade, porque a dor ela vem e abate o que? O nosso orgulho, a nossa arrogância, aquela mania de a gente achar que é melhor, que é superior a outras pessoas. Quando a gente está na dor, a gente reconhece o que? Que a gente não é nada. A gente não é nada. Amém, irmãos? A gente não é nada. Mas tem uma filosofia aí no mundo dizendo que a gente é tudo, que a gente é o must, que a gente é o supra-sumo, né? Irmãos, nós não somos nada, nós somos pó, nós somos pecadores, nós somos falhos. O que nos torna alguma coisa é a graça de Deus. O que nos torna alguém digno novamente é a graça de Deus, porque sem a graça de Deus nós não somos nada. Estamos condenados a um juízo de morte estabelecido por Deus no céu por causa do pecado. O que nos restaura, o que nos coloca de pé é a graça. E a graça, para ajudar mais ainda essa questão de abater o orgulho humano, é a ação de Deus em olhar para cada um de nós e dizer: eu te amo, não pelo que você é, não por aquilo que você faz, não porque você é melhor do que o outro, eu te amo simplesmente porque eu decidi te amar, porque a sua vida é preciosa para mim, independente dos seus méritos e também independente dos seus erros. Eu te amo, e se você aceitar esse amor gracioso, eu te salvo através dessa graça, e faço de você filha, faço de você filho. Então o ser humano, irmãos, precisa entender que muitas vezes Deus permite a dor, porque nesses leprosos aqui, a gente não pode esquecer que eles passaram pela dor. A gente não pode só falar da cura, a gente não pode só falar que eles foram curados. A gente tem que reconhecer que houve um momento de dor. A gente tem que reconhecer que Deus permitiu que houvesse um momento de abatimento, de dor, de sofrimento. Por quê? Porque muitas coisas Deus estava trabalhando também naquele momento, na vida daqueles leprosos. Às vezes nós passamos pela dor para aprendermos a ser mais humildes, para deixarmos de lado a nossa arrogância, para nos aproximarmos mais de pessoas com quem nós não conversamos, com quem nós muitas vezes brigamos, com quem nós muitas vezes contendemos. Ali na dor todo mundo estava junto, as contendas ficaram para trás, as brigas ficaram para trás, os desentendimentos ficaram para trás, porque a dor os uniu.
Então, por isso, nessa noite, eu quero trazer uma reflexão para você. Talvez você está aqui hoje, passando por um momento de dor na sua vida. Pare para analisar. Essa dor que eu estou passando, ela está me deixando mais humilde? Eu tenho parado para pensar que diante desse momento, realmente não compensa eu continuar pensando de mim acima do que realmente eu sou, ou de quem eu sou. Será que essa dor que eu estou passando hoje não está me permitindo me aproximar mais de outras pessoas com quem eu vivia brigando, contendendo? E se isso tem acontecido, essa dor, ela está sendo permitida por Deus para te abençoar. Para te abençoar. Quem lembra de Naamã? Ele era leproso, mas também ele era arrogante. Sim ou não, irmãos? Mesmo com lepra, ele ainda era arrogante. Diz a palavra de Deus que ele foi em busca de Eliseu para receber a cura. E quando ele chega lá, Eliseu fala para ele assim, Eliseu nem sai. Eliseu manda um recado, diz, fala para Naamã que se ele quer ficar curado, ele tem que dar 7 mergulhos no rio Jordão. Quando ele recebe o recado, ele fica indignado. Por quê? Porque na cabeça dele, o profeta tinha que sair, colocar a mão na cabeça dele e liberar a cura de imediato, porque era assim que ele queria que Deus fizesse, era assim que ele queria que Deus trabalhasse na vida dele. Só que o Senhor viu a arrogância do coração dele, falou: não, nós vamos trabalhar para tirar primeiro do seu coração esse orgulho, depois você vai receber o que você quer. E aí ele vai lá e dá quantos mergulhos, irmãos? 7. Só depois do 7º mergulho que ele recebe a cura da sua lepra. Mas primeiro Deus tratou da onde? Do coração. Primeiro Deus tratou de dentro, tratou do orgulho dele. É um péssimo negócio, crente. Você que está aqui nessa noite, você é um crente orgulhoso. Quem que é o crente orgulhoso? É aquele crente que, não, eu só faço as coisas que eu quero, eu só faço do meu jeito, tem que ser assim, eu não me dobro à palavra de Deus, eu não me dobro aquilo que o pastor prega, isso, aquilo outro. Isso é orgulho. Isso é você colocar a sua vontade num pedestal. É você pegar a sua vontade e colocar ela acima da vontade de Deus. Ou seja, você é uma pessoa que não aceita o que Deus muitas vezes coloca para você. Por quê? Porque você acha que a sua vontade é melhor, que a sua vontade, ela deve ser exaltada acima até mesmo da vontade de Deus. Aí o que acontece com você? Você sofre, você passa por situações de sofrimento, você passa por situações que às vezes você não deveria passar, mas passa por quê? Porque tem um coração orgulhoso. Então, um péssimo negócio agir dessa maneira. Então, quando Deus fala conosco, se Deus fala uma coisa comigo, irmãos, eu só falo assim: ó, Senhor, estou aqui, o que o Senhor quer de mim? É para perdoar? Estou perdoando. É para ajudar? Estou ajudando. É para fazer? Estou fazendo. Mas nós temos que obedecer. Temos que obedecer. Então, a dor foi importante para que aqueles homens aprendessem o caminho da humildade e o caminho da unidade com pessoas com quem eles não tinham um bom relacionamento. Ou seja, o relacionamento de unidade foi descoberto no ambiente de dor, no ambiente de dificuldade, no ambiente de sofrimento, mas ali eles conseguiram se unir. Você quer ver as pessoas que muitas vezes não se veem há muito tempo se aproximarem? Vai no velório. Irmãos, eu fico impressionado. Você vai em velório, porque eu costumeiramente estou em velório. Aí você vê pessoas assim que às vezes estavam não sei aonde, morando não sei aonde, vem, quando dá tempo de vir, né? Porque agora com esse negócio da Covid, o velório ficou curtinho, né? Mas quando você é aquele velório que tem tempo, as pessoas vêm de cidades próximas. Aí elas começam a conversar umas com as outras, de coisas lá do passado. Puxa vida, quanto tempo eu não te via. E aí de repente um que estava brigado com o outro já se perdoa. Mas por quê? Uma situação de dor
precisou acontecer para que eles pudessem se aproximar. Então, muitas vezes, para vivermos as maravilhas de Deus, temos que saber entender por que estamos passando pela dor também. Porque às vezes a dor precisa vir antes do milagre. Fala para o seu irmão aí, a dor precisa vir antes do milagre. Às vezes vai vir uma dorzinha aí, mas depois vem um milagre, depois vem a vitória, né? Se você quer viver as maravilhas de Deus na sua vida, segundo, aprenda a obedecer sem ver. Aprenda a obedecer sem ver. Ver o que, pastor? Ver a cura. Porque, irmãos, quando Jesus falou com os leprosos, Ele só falou, vai. Eles não viram cura nenhuma. Quando Jesus falou com eles no primeiro momento, eles não viram a cura, mas eles obedeceram sem ver. E à medida que eles obedeceram, a cura foi aparecendo, a cura foi se manifestando. Irmãos, nós temos que aprender que muitas vezes Deus quer nos curar gradativamente, na atitude perseverante da gente obedecer a palavra de Deus. É obedecendo os comandos do Senhor, é obedecendo aquilo que Ele nos manda fazer. É ali que Ele vai nos curando, é ali que Ele vai nos transformando, é ali que Ele vai tirando a lepra da nossa vida. Porque às vezes nós como cristãos também temos as nossas lepras, né? A lepra do egoísmo, a lepra da incredulidade, a lepra do mundanismo. Só que a gente vai caminhando com o Senhor, a gente vai orando, a gente vai lendo a palavra, a gente vai se envolvendo com Ele, e Ele vai tirando da nossa vida a lepra, a doença, tudo aquilo que muitas vezes está nos deixando como pessoas enfermas, incapazes de fazer alguma coisa. Então eu quero dizer para você nessa noite, aprenda a obedecer sem ver, porque nós não andamos por vista, mas por fé. É o que a palavra de Deus diz. Nós não andamos por vista, mas por fé. E obedecer é melhor do que sacrificar. Então, às vezes, nós temos que agir em obediência à palavra de Deus, sem entender claramente o que vai acontecer, mas crendo que aquilo é o melhor que nós podemos fazer por nós mesmos. Quando Jesus estava no casamento lá das bodas de Caná da Galileia, e acabou lá o vinho, Jesus mandou encher de água. Sim ou não, irmãos? E o que eles fizeram? Encheram de água. Agora, eu fico imaginando os homens que foram encher lá as talhas de água. Eles falaram, mas gente, o que acabou foi o vinho, não foi a água. Por que nós estamos enchendo isso aqui de água, né? Mas nós vamos obedecer. E aí de repente, quando eles enchem aquelas vasilhas todas de água, de repente o que acontece? Tudo se transforma em vinho. Agora se eles ficassem, não, mas isso aqui é água, eu não vou encher esse negócio de água. Por quê? Porque não é água que a gente está precisando. Ficasse questionando, não ia acontecer o milagre. Então tem coisa na nossa vida que a gente não pode ficar questionando, a gente tem que apenas obedecer. Terceiro ponto, se você quer ver as maravilhas de Deus na sua vida, apesar dos problemas, apesar de todos os problemas que você possa estar passando, tenha voz para clamar e não para reclamar. A palavra clamar e a palavra reclamar, parece que elas são parecidas, né? Mas não são não, irmãos. Clamar é você pedir algo a alguém. Reclamar é você falar mal do momento que você está vivendo, é você murmurar, né? E aqueles 10 leprosos, por mais que eles tivessem motivos para reclamar, eles preferiram clamar.
Tipo assim, eles tinham voz para clamar, era o que eles tinham para fazer, porque a lepra, ela judia do corpo da pessoa. Se você estudar um pouco sobre isso, as partes que mais sofrem do corpo humano, uma pessoa que tinha lepra naquela época, eram as mãos. Às vezes você ia visitar a pessoa, ela estava com 5 dedos, na outra visita ela já estava com 4, com 3, e por aí vai. A pessoa ia perdendo os dedos, a orelha, o nariz. Imagina, quem tem nariz aí? Agora imagina você chega lá e o camarada está sem nariz. O que aconteceu? Caiu de lepra. Mas apesar de todas as coisas que eles poderiam ter perdido, porque não fala, irmãos, sobre o estado físico deles. Talvez muitos deles ali haviam perdido dedos, nariz, orelha, mas eles não perderam a sua voz para clamar. Talvez as dificuldades que você tem passado tenham tirado algumas coisas de você. Talvez as dificuldades que você tem vivenciado hoje tenham tirado de você algumas situações da sua vida que são importantes, mas não conseguiu tirar de você a voz para você clamar. Então, se você tem voz para clamar, clame ao Senhor. Porque, irmãos, eu acredito que quando eles foram curados, é um pensamento meu, tá, irmãos? Não está na Bíblia, é um pensamento meu. Digo eu, não o Senhor. Eu penso assim, que quando eles foram curados, se o camarada tinha perdido lá todos os dedos da mão, eu acredito que o Senhor devolveu. Se o cara tinha perdido o nariz, eu acredito que nasceu o nariz de volta no lugar. Isso é um pensamento meu. Eu acredito que a cura que o Senhor deu a eles foi completa. Deus não apenas tirou a enfermidade, mas restaurou tudo aquilo que a enfermidade havia tirado deles. Por quê? Porque eles tinham voz para clamar ao Senhor no momento da dor, no momento da dificuldade. Por que nós muitas vezes como crentes apanhamos dos nossos problemas? Por que nós muitas vezes como crentes levamos uma surra das dificuldades que nós enfrentamos? Porque nós não clamamos, porque nós não oramos, porque nós não apresentamos diante de Deus as nossas lutas, como nós deveríamos fazer. O Senhor Jesus lá em Lucas 18:1, Ele diz: escrevo para que vocês orem incessantemente sem desanimar. Orai incessantemente sem desanimar. Ou seja, Ele está dizendo, vocês que estão no mundo, e Ele estava também, nós que estamos aqui, para vencer o mundo nós temos que ter um compromisso com a oração. Nós temos que orar. E se tinha alguém que entendia de oração, era Jesus. Jesus, Ele falava com o Pai todos os dias. Ele não saía para ministrar cura na vida das pessoas sem primeiro Ele se encher da presença do Pai. Ou seja, Jesus tinha, irmãos, Ele tinha uma vida que fazia diferença na vida das pessoas, porque Ele tinha uma intimidade com o Pai que fazia diferença primeiro na sua própria vida. Se você quer fazer a diferença na vida das pessoas, você tem que ter uma intimidade com Deus que faz a diferença na sua vida. A sua vida precisa ser impactada com a sua comunhão, com o seu relacionamento com o Pai, através da oração. Por que Jesus andou sobre as águas? Por que Jesus andou sobre as águas? Porque primeiro Ele foi orar. Diz a palavra de Deus que Ele orou do período da tarde até a noite. Ou seja, Ele andou sobre as águas, porque primeiro Ele andou de joelhos em oração na presença de Deus. Às vezes nós queremos fazer grandes coisas pelo poder de Deus, mas nós não queremos investir um grande tempo na presença de Deus. Vou repetir, às vezes a gente quer fazer grandes coisas para Deus,
grandes coisas na obra de Deus, mas nós não queremos investir um grande tempo na presença de Deus. Aqueles homens, eles pararam com tudo que eles estavam fazendo. Eu não sei o que o leproso fazia, né? Mas com certeza eles faziam alguma coisa. Mas eles pararam com tudo para estar na presença de Jesus e clamar a Jesus, para que em Jesus eles recebessem de Deus o que eles precisavam. Esse momento da nossa vida que a gente tem que parar com tudo. Para fazer o que, pastor? Para clamar, para buscar a face de Deus, para buscar a face daquele que tem cura para nos entregar, para buscar a face daquele que tem milagre para fazer na nossa vida. Eles foram ao encontro de Jesus e clamaram, e clamaram, e clamaram. Pastor, qual é o clamor que Deus ouve? É o clamor flui de um coração cheio de fé, de esperança. A esperança deles, a fé deles estava em Jesus. Aonde está a sua fé e a sua esperança nessa noite? Aonde está a sua fé e a sua esperança nessa noite, irmão? A minha fé e a minha esperança estão no Senhor. Eu espero nele, dele virá a minha vitória. Dele virá a provisão e a providência na minha vida. Qual é o clamor que o Senhor ouve? É aquele clamor onde eu não clamo só pelo eu clamo pelo nós. Se você olhar no texto, você vai ver assim escrito, versículo 13: e levantaram a voz dizendo: Jesus Mestre, tem misericórdia de nós. Naquele momento, não tem ninguém ali dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, ou Senhor, tem mais misericórdia de mim do que dele, porque eu estou precisando mais. Não, ali todos disseram que tem misericórdia de nós. É aquela atitude, é aquele clamor que revela em amor a preocupação com o problema do outro, na mesma proporção em que eu estou preocupado com o meu problema. É aquela situação em que eu me coloco no lugar do outro, vejo a dor do outro, vejo a necessidade do outro, e quando eu clamo ao Senhor, eu não clamo só olhando para a minha vida, eu não clamo só olhando para o meu problema, eu clamo olhando para o problema do meu irmão, daquele que está do meu lado, daquele que está unido comigo na dor. Ou seja, tinha judeu ali, tinha samaritano ali, mas eles não estavam mais pensando egoisticamente somente em suas vidas. Eles estavam unidos, orando por todos. E isso para mim, irmãos, mostra o que é o significado de igreja. Isso para mim mostra que nós que estamos aqui somos esse nós. Eu tenho que clamar ao Senhor, não olhando só para aquilo que eu quero, mas para aquilo que os irmãos também estão precisando. Nós que estamos aqui precisamos clamar. Eu quero perguntar para você: tem voz aí para clamar a Deus? Tem voz ainda aí no seu pulmão, na sua garganta, né, para clamar ao Senhor? Se tem, você pode ver as maravilhas de Deus. Quando Moisés estava no deserto e eles chegaram num lugar onde as águas eram amargas, o povo começou a murmurar, o povo começou a reclamar: não temos água para beber. O que aconteceu? Moisés foi clamar ao Senhor. Enquanto uns estavam reclamando, um estava clamando. Com quem que Deus falou? Com aqueles que estavam reclamando ou com aquele que estava clamando? Deus falou com aquele que estava clamando, e deu àquele que estava clamando a chave da vitória para resolver aquela situação. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que a chave da vitória está nas mãos daquele que clama. Se você dentro da sua casa é a pessoa que clama enquanto todos reclamam, Deus vai entregar nas suas mãos a chave da vitória que você precisa para a sua casa. Quem acredita nisso? Porque Deus tem um propósito com aquele que clama.
Deus tem uma resposta, Deus tem uma estratégia para entregar a quem? Aqueles que clamam, e não aqueles que reclamam. Então, ao invés de reclamar, clame ao Senhor. Quarto, irmãos, para vivermos as maravilhas de Deus, não caia na tentação de olhar para a lepra do outro, ao invés de olhar para aquele que vai trazer a cura sobre a tua vida. Todos ali estavam olhando para quem? Para Jesus. Ninguém estava olhando para o lado, medindo a lepra do outro, medindo a ferida do outro, medindo a imperfeição do outro, medindo o defeito do outro. Qual é o problema nosso muitas vezes? Ao invés de nós olharmos para Jesus, nós ficamos olhando para o erro do outro, para a falha do outro, para a imperfeição do outro. E aí o que acontece? Nós perdemos a oportunidade de olhar para quem vai nos curar. Então pare de olhar para o outro com aquele olhar de crítica, com aquele olhar, vamos dizer assim, de julgamento. Se você tem que olhar para o seu irmão, olhe com um olhar de graça, um olhar de misericórdia, né? Olhe com um olhar de ajuda, de apoio, de cooperação. Quinto lugar, se você quer receber as maravilhas de Deus, não basta precisar, é preciso querer. Amém? Vou repetir, não basta precisar, é necessário querer. Os irmãos acham que naquela aldeia tinha só aqueles leprosos ali? Era uma aldeia só de 10 leprosos? Irmãos, ali podia ter 100 leprosos. Os outros que não foram ali precisavam de cura também? Sim ou não, irmãos? Mas por que os outros não receberam cura? Porque eles não quiseram buscar. Existe uma situação, irmãos, muitas vezes na nossa vida, que é aquela situação que se desenvolve da seguinte forma: às vezes as pessoas precisam, mas elas não querem. Não querem. É que nem o camarada que está nas drogas. Ele precisa de libertação, sim ou não? Ele precisa sair daquele mundo de cadeia, de opressão. Ele precisa de libertação, mas muitas vezes ele não sai porque ele não quer. Ele não consegue ter vontade para deixar aquilo. Se você vai vamos dizer assim, num centro de recuperação, onde essas pessoas são tratadas, e você conversa com os responsáveis ali, a primeira coisa que o responsável diz é: 10 dias essa pessoa precisa vir aqui, ela precisa demonstrar para nós que ela quer. Se ela faltar um dia, nós não vamos receber e nem tratar dessa pessoa, porque nós não tratamos de quem não quer ser tratado. Então eu falo isso porque eu já levei muitas pessoas em centro de recuperação. Só um vingou, os outros todos infelizmente caíram no meio do caminho, porque é uma luta que se desenvolve muito dentro da vontade, do desejo de ir até o fim. A vontade é muito importante, irmãos. Tem muita gente que está perdendo a vontade de estar na igreja. Tem muita gente que está perdendo a vontade de cultuar a Deus, sim ou não? Tem muita gente que está perdendo a vontade por ler a Bíblia. Tem muita gente que está perdendo a vontade por orar. Parece que para você trazer a pessoa para a igreja é sempre uma dificuldade cada vez maior, porque a vontade ela está sendo tirada do coração das pessoas. Einstein, ele disse algo muito interessante. Ele diz assim: existe uma força maior que a da locomotiva, maior do que a da bomba atômica, e essa força é a força da vontade humana. Se o homem quer, se o homem deseja algo, a força do querer e de buscar vai ser assim um impulso para ele alcançar. Mas se ele não quiser, dificilmente ele vai alcançar, porque nós temos que querer, nós temos que querer.
Existe uma disputa muito grande hoje pela nossa vontade. Os irmãos conseguem perceber isso? Lá fora são criadas N e N situações para canalizar a tua vontade para situações que não são de Deus, para que você não tenha vontade pelas coisas de Deus, para que você não tenha vontade por igreja, para que você não tenha vontade por ouvir palavra, ouvir pastor, ouvir pregação, enfim. A vontade é muito importante. Não basta você precisar. Eu preciso de um avivamento, mas se você não quiser orar, se você não quiser estar na casa de Deus, se você não quiser buscar a Deus, você não vai ter avivamento. Não basta você precisar, você tem que querer. Você tem que querer. E muitas vezes, irmãos, nós temos que lutar contra a nossa vontade, quando a nossa vontade está canalizada para uma direção errada. Nós temos que resistir à nossa vontade, nós temos que controlar a nossa vontade, e por fim nós temos que negar a nossa vontade. Vou dar um exemplo. Davi, quando ele viu Batseba, a mulher de Urias, se ele negasse a sua vontade, se ele controlasse a sua vontade, se ele rejeitasse a sua vontade, ele adulteraria? Mas por que ele adulterou? Porque ele cedeu a sua vontade. A vontade de adulterar, a vontade de ter aquela relação sexual com aquela mulher foi tão forte que ele não conseguiu vencer a força da sua vontade. Eva, foi proposto para ela comer do fruto da árvore. Se Eva conseguisse vencer a sua vontade e não comesse daquele fruto, nós estaríamos aqui hoje debaixo do pecado, da morte. Tudo por quê? Porque uma vontade não foi controlada, uma vontade não foi vencida. Então nós que estamos aqui precisamos entender que a vontade ela é muito importante. Se ela está canalizada para o mal, ela vai nos levar ao fracasso. Se ela está canalizada para o bem, ela vai nos levar à vitória. Será que muitas vezes nós não estamos fracassando porque nós estamos com uma vontade muito grande de assistir televisão, de se envolver com coisas que o mundo nos oferece? Estamos com a nossa vontade muito envolvida com as coisas da nossa carne e não estamos com vontade de investir nas coisas espirituais? Então aqueles leprosos, eles precisavam da cura, mas mais do que isso, eles quiseram a cura, eles se encheram de desejo de buscar aquela cura, e a cura chegou até eles. Quem quer receber as bênçãos de Deus? Coloque vontade nisso, deseje profundamente aquilo que Deus tem para você. Deseje, não deixe que a sua vontade seja direcionada para uma outra situação. Quinto, se você quer receber as bênçãos de Deus, não basta querer, é preciso crer. Nós falamos que querer é importante, mas mais do que querer é necessário ter fé. Só querer ter a cura significa que eu vou ter a cura, irmãos? Eu quero a cura, todo mundo quer a cura. Eu quero ganhar na Mega Sena, né? Eu quero tanta coisa. Só querer é suficiente? No caso deles, e também no nosso caso, não basta só querer. Eles tinham que crer que Jesus era poderoso para trazer aquela cura. E eu pergunto para você nessa noite: você crê que Jesus é poderoso para fazer na sua vida o que precisa ser feito? Você crê que Jesus é poderoso para te dar a cura, para te dar a vitória, para fazer o que precisa ser feito na sua casa? Então toma posse disso no seu coração. Declare que você realmente crê, que você realmente confia no Senhor. Comece a tomar posse disso na sua vida. A nossa fé tem que se mostrar através da nossa busca. Quem tem fé busca a Deus. Quem tem fé entra na presença de Deus. Quem tem fé busca o Senhor. Quem tem fé obedece aos comandos de Deus. Mas em último lugar, se você quer receber as maravilhas de Deus, não basta você receber as bênçãos, é necessário voltar para agradecer e adorar aquele que te abençoou. Quem já foi abençoado aqui pelo Senhor?
Amém. Eu também já fui. Só que não basta, irmãos, a gente apenas receber. A gente tem que voltar para agradecer. A gente tem que voltar para adorar. Uma coisa são as maravilhas de sermos abençoados pelas coisas que Deus nos dá. Mas não existe maravilha maior do que termos comunhão com aquele que nos abençoou, do que podermos servir aquele que nos abençoou, do que termos amizade com aquele que nos abençoou, do que ouvirmos da boca daquele que nos abençoou: vai, a tua fé te salvou. Então, naquele momento, eu acredito, irmãos, que aquele leproso, ex-leproso que voltou, e que foi o único que voltou, ele não apenas foi inserido na sociedade, ele foi inserido no reino de Deus, enquanto que os outros foram inseridos apenas na sociedade, porque foram curados fisicamente e voltaram para a sociedade. Mas aquele que voltou para adorar a Deus, para servir ao Senhor, ele também foi salvo. Ele não apenas foi curado, mas ele também foi salvo. Ele passou a ter comunhão com o Senhor Jesus através da graça. Ele passou a servir ao Senhor. Ele passou a experimentar uma maravilha que os outros não experimentaram, que é a maravilha de poder andar com Deus, a maravilha de poder servir ao Senhor, a maravilha de poder adorar e ter amizade com aquele que o curou. Então, as maravilhas de Deus não estão apenas naquilo que Ele vai fazer por nós aqui. As maravilhas de Deus, além de tudo isso, está na nossa condição de ter uma relação com Ele em Cristo Jesus. Então, quantos aqui querem viver todas as maravilhas de Deus? Então, fique em pé. Nós vamos estar orando nesse momento. Você que crê na cura, que crê na libertação de Deus, você que crê que o Senhor faz o que precisa ser feito na sua vida, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar juntos nesse momento. Vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Nós precisamos orar, irmãos. Precisamos clamar ao Senhor para que Ele haja nas nossas vidas, para que Ele opere nas nossas vidas, para que Ele determine nas nossas vidas as bênçãos que Ele tem para nós. Eu quero pedir que você venha e se ajoelhe aqui na frente e busque ao Senhor em oração agora. Na realidade, eu quero que você coloque a mão nesse altar aqui, ó. Vem aqui, põe a mão no altar, coloca a sua vida diante do altar de Deus. Diga ao Senhor tudo o que você precisa que Ele faça. Diga ao Senhor o que você quer que Ele faça na sua vida. Diga ao Senhor aquilo que você quer que Ele opere no seu coração, na sua casa, no seu lar. Deixe o Espírito Santo tomar a sua vida. Deixe o Espírito Santo agir no teu coração. Derrame o seu coração na presença de Deus, porque nesse altar há poder nessa noite. Há um fogo passando nesse altar. Há um fogo de glória que corre nesse altar, da ponta à outra ponta do altar. E esse fogo toca a tua vida nessa noite. E esse fogo entra na tua casa nessa noite. Esse fogo toca o teu coração nessa noite. Há um fogo santo que corre nesse altar. Esse fogo, ele começa a entrar na sua vida, ele começa a entrar nos seus sentimentos, ele começa a entrar no seu corpo, e aonde está a enfermidade, aonde está a doença, agora, ali o Senhor começa a tocar, ele começa a tocar com mãos santas, com mãos de glória, com mãos de amor, ele começa a tocar na sua vida, e o fogo da glória de Deus começa a passar na sua vida. Negou vasúbia, demandará vassurimianderemas, ibiaço, bianderemas, demanarai, iribiaçurimicanderemas. Este fogo, ele vai tocando agora a sua vida, o seu coração, a sua alma, a sua família. Sinta o fogo do altar, sinta o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo tocando a sua vida, tocando a sua casa, tocando o seu coração, avivando você de dentro para fora, de fora para dentro. Deus, assim como o Senhor tirou a lepra daqueles 10 homens,
Senhor, nessa noite, sem eu tocar nessas vidas, Pai, porque eu não preciso tocar nelas, se o Senhor está tocando agora, ó Deus, tira da vida dessas pessoas tudo aquilo que tem entristecido a alma delas, o sentimento delas, o coração delas. Vai tocando agora, Jesus, vai tocando com a tua graça, vai tocando com a tua glória, vai demandar a sol de rai, em nome de Jesus, que o fogo do Senhor seja derramado sobre estas vidas, que haja renovo, que haja avivamento, que haja, meu Pai, despertamento de fé, em nome de Jesus. Vai tocando, Senhor, vai tocando, Senhor, com a tua bênção, com a tua vitória, ó Deus, vai tocando agora, com a tua libertação, vai tocando agora, esse fogo que está aqui, Senhor, Deus, vai entrando agora, na vida do teu povo, ó Deus, na vida do teu povo, vai tocando agora, fogo de Deus, vai entrando agora, na vida dessas pessoas, em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação, que haja avivamento. Deus, entra na casa dessas pessoas agora, papai, vai entrando lá agora, vai tocando aquele lá, vai tocando aquela casa, vai tocando aquelas pessoas que ali ficaram, as pessoas que fazem parte daquela casa. Entra ali, Jesus, toca ali, Senhor, passeia naquele ambiente, passeia naquela casa, estende, meu Pai, a espada de fogo agora, passa naquele lugar, manda para o abismo toda obra das trevas, toda ação do inimigo, em nome de Jesus. Deus, eu profetizo cura, eu profetizo vitória na família, eu profetizo libertação na família, eu profetizo, ó Deus, que a tristeza, o desânimo que estava no coração dessa pessoa que entrou aqui nessa noite, eu digo a ti, desânimo, tristeza, sai agora, vai saindo agora, vai saindo toda a tristeza, vai saindo todo o desânimo, vai saindo toda a depressão, vai saindo agora, em nome de Jesus, que o fogo do Espírito Santo entre nessas vidas agora, papai, e a vitória seja liberada, ó Deus, em nome de Jesus, que haja alegria, aonde estava a tristeza, que haja alegria, que haja ânimo renovado, aonde estava o desânimo, em nome de Jesus, Pai, que nesta noite, quando essas pessoas se levantarem desse altar, elas se levantem diferentes, elas se levantem fortalecidas, elas se levantem, ó Deus, animadas, elas se levantem, meu Pai, cheias do Espírito Santo,